Romanos, capítulo 5. Aquele que foi entregue por causa das nossas faltas e ressuscitou para a nossa justificação. Justificados, portanto, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, temos acesso, pela fé, à graça na qual permanecemos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência produz provação, a provação produz esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois Cristo, quando ainda éramos fracos, no tempo oportuno, morreu pelos ímpios. É raro alguém morrer por um justo. Por alguém verdadeiramente bom, talvez alguém ouse morrer. Mas Deus manifesta seu amor por nós, porque quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Muito mais agora, justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Pois se, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, nós também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Assim como por um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos, porque todos pecaram. A morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão pecou, ele que é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a falta, porque se pela falta de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom, pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordaram para muitos. O julgamento veio por causa de um só, resultando em condenação. Mas o dom da graça vem após muitas faltas, resultando em justificação. Se pela falta de um só a morte reinou, muito mais reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Assim como pela falta de um só veio a condenação para todos, assim também pela justiça de um só vem a justificação que dá vida para todos. Assim como pela desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei entrou para que abundasse a falta, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Santo Agostinho nos ensina que aqui, São Paulo revela o movimento profundo da história da salvação. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, mas é por um só, Jesus Cristo, que nos é dada a graça que supera o pecado. Close quote, open quote. Agostinho diz que Deus não se limitou a anular a culpa, ele foi além. Ele lhe concedeu uma graça que transborda, suave, superabundância da graça. Close quote. Open quote. O amor de Deus não permanece fora de nós como lembrança distante. Ele é derramado no interior do coração, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Open quote. Por isso a justificação não é apenas ser perdoado, é ser transformado por dentro. É receber um novo modo de amar. Agostinho afirma: quando Cristo morreu por nós, enquanto ainda éramos pecadores, Deus mostrou que o seu amor não depende de que sejamos dignos. Ele nos amou primeiro. Ele nos buscou quando ainda estávamos distantes. Close quote. Open quote. E agora, reconciliados pelo sangue de Cristo, somos salvos por sua vida. Isso significa que a vida de Cristo continua em nós, sustentando-nos, fortalecendo-nos, ensinando-nos a amar como Ele amou. O pecado foi forte, a graça foi mais forte ainda. Onde a morte parecia reinar, agora reina a vida, pela justiça e pela misericórdia de Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual.
que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.